Fala, senhores. Bom, tudo show? Sejam muito bem-vindos ao NSE, o canal Não Se Emocione, onde de forma alguma toleramos argumentos emocionais. Perfeito? Não nos venha com argumentos emocionais por aqui. Beleza? Ah, mas ele tinha 10 anos quando ele se viciou em crack, então a gente tem que proibir o crack. Não me venha com esse tipo de argumento, porque isso é totalmente inválido. Perfeito? O problema nunca está na oferta e sim na demanda, né? Por que ele se viciou em crack? Enfim, vamos lá. Hoje vamos reagir ao Nareba, o Mister Narebas, perfeito? Do História Cabeluda. Da história pública, né? Não é o História Cabeluda esse. Enfim. Cara, hoje finalmente vamos reagir a ele, tá? Peguei um vídeo de 7 minutos aqui, porque eu não sei o quanto eu vou falar. Ó, quer ver? 7 minutos, ó. Não sei quanto eu vou falar aqui, né? Vocês sabem que eu falo pra caramba, né? Quem não fala é porque não tem conteúdo a ensinar, beleza? Não esqueçam de se inscrever em todos os meus canais aí, estão todos na descrição no Linktree, certo? Vejam a iSystems também, minha empresa de IAs não custodiados para trade em cripto. Vejam também meu curso que logo mais vai lançar, então logo mais não vai ter mais vaga, tá? É sobre trades estatísticos em cripto, em ações, em ouro, para você se preparar para a crise que tá vindo aí, beleza? Bora pro vídeo. Então, como é que você. Qual a tua consideração acerca disso? Atrair as pessoas com esse tipo de conteúdo que você organiza, cara? Eu tenho algumas concepções para atrair as pessoas, porque Deixa eu ele preciso falar, ter senão eu vou muita fazer um vídeo clareza de gigante. quem eu tô querendo atingir quando eu crio algum tipo de vídeo. Então, um tipo de vídeo que é muito, assim, é muito a minha zona de conforto, é formar melhor novos militantes. Então, são pessoas que já se identificam com o comunismo, mas querem atuar, querem muito pôr o pé na lama, querem fazer trabalho de Isso. base, querem realmente. Ou seja, analfabetos funcionais, né? Já que 90%, várias galera do Brasil, né? Várias pessoas do Brasil nem sequer sabem fazer uma conta de matemática direito, né? Sabem fazer contas de matemática nas coxas, né? Pergunto pro cara, hoje mesmo eu tava vendo um Reels, né? De um cara perguntando pra galera, pô, se eu vou até Santa Catarina e eu tenho uma distância de 800 quilômetros e eu tô a 100 quilômetros por hora, né? Quantas horas eu demoro pra chegar no meu destino, né? E as pessoas, cara, não sabiam responder. O cara fala, 2? 10? E, tipo, não é ator pago. É realmente a realidade do Brasil. Saca? A resposta é 8 pra... Caso você não saiba aí, tá? Mas, enfim, o ponto é o seguinte. Cara, se, né? E somente se existem pessoas burras, né? Ou pessoas que têm falta de conhecimento, tá? Ele pega essa galera e forma elas como militantes que não vão escutar, vão simplesmente jogar aquilo como religião, porque aí você vai dar um argumento pro cara, o cara vai falar: não, mas eu concordo, mas eu entendo o que você quer dizer, mas eu não concordo. Entendeu? É isso que acontece na maioria das vezes, né? Então ele tem essa especialidade em formar novos militantes, porque ele pega uma pessoa que não sabe de nada, dá um argumento pífio para essa pessoa, mas que é melhor do que saber nada, e faz ela se tornar um militante de esquerda. Basicamente isso, né? E aí é uma pessoa que talvez não tenha senso crítico, não tenha lógica suficiente, né? Não tenha uma lógica desenvolvida o suficiente para pensar por si próprio e chegar nos argumentos contrários àquilo, ou então ler o livro, né? Talvez seja uma pessoa que não leia, né? Porque, cara, é isso. Realmente se enfiar na militância. E o primeiro receio que a gente identifica com novos militantes, e isso tem muito a ver com o histórico do comunismo no Brasil, é a seguinte frase: eu quero militar, mas eu sinto que eu não tenho leitura ainda o suficiente. Eu sinto que eu não tenho aporte teórico. Gente, eu queria dar um recado aqui generalizado. Não se boicotem dessa maneira. A melhor coisa que você pode Justo. Aí oferecer. quando alguém vai tentar refutar ele, o que, que ele fala? Vai estudar, vai ler. Ou seja, ele quer um monte de gente que não sabe bosta nenhuma de comunismo bostejando por aí. É isso que ele quer. Porque essa pessoa não precisa saber ler, ela não precisa fazer nada disso, né? É só isso que ele quer. Não uma pessoa que, um analfabeto funcional que fala em favor das ideias dele, mesmo não sabendo quais são as ideias dele, porque não tem compreensão suficiente para entender o que ele fala.
ser para qualquer partido, qualquer organização, qualquer coletivo, qualquer sindicato, é a sua disposição. Não fica achando que você tem que ter pós-doutorado em Marx no original para conseguir militar. Isso não é verdade. Só que eu entendo de onde vem isso. O comunismo no Brasil, por muito tempo, ficou relegado à academia. Os comunistas, por muitas vezes, foram encastelados. Isso. E criaram essa ilusão de que o comunismo era coisa de debate de acadêmico, coisa de debate de faculdade de humanas. Só que comunismo é prática, é praxis, é a união da teoria com a prática, mas é sobretudo prática. Você vai aprender sobre comunismo na prática, com seus camaradas, estando junto, observando, aprendendo pelo exemplo. Se o seu coração está no lugar certo, se você sente o desejo de se movimentar e de fazer alguma coisa a respeito, vá, não se boicote. Imagina se a direita tivesse feito isso. Vocês acreditam que a direita para e pensa... A nossa diferença, por exemplo, de anarcocapitalistas, etc., aí, né, de libertários, é o seguinte, cara. Eu não quero que a maioria do Brasil seja libertária, entendeu? Se eu tiver uma minoria, mas que essa minoria seja estudada o suficiente para ser libertária, ou tenha lógica o suficiente para ser libertária, eu já tô feliz. Entendeu? Porque eu tenho, por mais que seja uma minoria vivendo com aquilo, né? Então, eu quero pessoas inteligentes ao meu lado. E pessoas inteligentes que sigam as mesmas ideias que eu, porque são pessoas com quem eu vou evoluir o debate, né? E não simplesmente pegar massas para fazer a revolução e não sei o que, né? Porque, cara, foda. Essa galera quer pegar as massas, ensinar o básico do básico para ela, falar, ó, você tem que odiar seu patrão, e quando a gente mandar pegar em arma, você pega em arma e atira em gente rica. E vamos que vamos pra cima. É isso que esse cara ensina pra galera, entendeu? Porque o cara não leu um livro de Marx, não entende o que Marx falava, né? Mas... Eu não tenho leitura suficiente de Mises pra ser um ativista. Exato. Gente, a galera da direita só vai. Os caras só... Na verdade, bolsonarista em geral, na maioria das vezes, o cara não leu também, né? Então, se a gente for comparar um pelo outro, dá no mesmo, né? Agora, normalmente, o cara que fala de Mises, que fala não sei o que, ou ele leu, ou ele viu algum vídeo e entendeu aquilo, né? Agora, se realmente ele tá falando sem entender nada, cara, não tem problema, entendeu? É melhor do que falar que o patrão não... O patrão é mau, entendeu? E só saber isso, né? Porque assim, se esse cara não leu Mises e ele tá discutindo com você e ele tá ganhando de você no argumento, por que você vai zoar esse cara porque ele não leu o suficiente? Entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu critico esse tipo de libertário. Cara, se você não leu Mises, vai ler antes de tentar discutir com algum esquerdola, não sei o que, cara. Faça isso. Porque senão você vai ser refutado, porque você não entendeu direito o Mises e você não sabe tudo que ele tá falando ali especificamente. E, cara, é isso, entendeu? Mas se você foi convencido pelo anarcocapitalismo ou pelo libertarianismo, se essas foram ideias que fazem sentido para você, né? E por meio da lógica você chegou à conclusão de que elas são as mais viáveis, né? E as mais eticamente corretas, cara, tá tudo show, né? Parta para uma leitura antes de querer debater de fato aquele assunto, entendeu? Entenda o que está sendo dito. Aquilo é só uma pitada para você começar a entender. A leitura de fato vai te aprofundar naquilo. Ou então, podcasts grandes sobre o assunto, pessoas que façam vídeos extremamente sobre o conhecimento daquilo, né? Veja meus vídeos de Ayn Rand, por exemplo, sobre o Revolta de Atlas, né? Eu trago exatamente aqui o que ela quis dizer com cada uma daquelas coisas e assim vai. Só vão, e eles falam cada besteira, a gente tem que parar de se boicotar. E parar de achar que a gente é menor do que a gente é. Esse é o primeiro recado que eu dou de verdade, assim. Agora, eu faço um Mas conteúdo vocês são também menores que do que vocês são. repercute bastante, que Caso contrário, o seu canal não estaria cheio de bot, né? Supostamente estaria cheio de bot. Perdão. Me equivoquei. armando as pessoas com argumentos comuns.
Então, justamente o que você me perguntou, Roberta, acerca da Venezuela, eu tenho um vídeo de 1h30 só sobre o porquê a Venezuela não é socialista. Porque eu sei que isso é um espantalho. Venezuela não é socialista. Hugo Chávez jamais foi socialista, né? Maduro jamais foi amigo do Lula, que jamais fundou o Foro de São Paulo, que jamais fundou a Cuba, que jamais esteve, jamais foi amigo de Cuba, né, do Che Guevara. E Cuba não é comunista, né? Mesmo muitos esquerdistas falando, não, lá é espetacular, é o melhor país do mundo e não sei o que, né? Jamais foi comuna, né? Jamais foi socialista, né? Cuba, perdão, não foi comunista, né? Foi socialista. Jamais. Muito comum entre a direita e que as A mina pessoas aqui até ri, ó, parece. Tá? Parece que ela tá dando uma risada. ouvem nós marxistas falando não é socialista, mas a gente nunca explica direito o porquê. Exatamente. Então eu quis explicar o porquê para armar as pessoas com esse argumento, para elas compreenderem com mais profundidade isso. Outra coisa, você falou acerca de condições, Calejão, acerca de a China Faça um país ficar uma merda, aplique suas ideias de comunismo nele, né? Primeiro. Aí você faz o país ficar uma merda. Aí quando. Porque você vê que as ideias não deram certo, né? Economicamente, etc, etc. Aí você, quando o seu país fica uma merda, você vai lá e fala assim: isso não é o verdadeiro socialismo. E aí você parte para outro. Porque você provavelmente tem dinheiro suficiente para partir para outro. Mas o pobre que não tinha conhecimento suficiente e justamente é essa massa empobrecida e é esse cara aí que não tem lógico suficiente, etc, que você tá convocando, falando, você não precisa ler nada para ser comunista, nem nada do gênero, que vai te seguir, só que na hora quando der merda naquele país, ele não vai ter recurso para fugir igual você tem, né? E é ele que se foda, né? É isso. Esse é o plano de vocês, né? Que é espetacular, é o ciclo comuna, né? Aplique suas ideias em um país, quando elas não derem certo, você vai para outro e fala que aquele não era o verdadeiro comunismo, barra socialismo, né? Ou não era sua verdadeira ideia, né? tinha um histórico já, inclusive o histórico do nacionalismo do Sun Yat-sen, que era muito revolucionário na época. O José Martí é um excelente exemplo, inclusive o José Martí é mais reverenciado que o Che Guevara, até na própria Cuba. E o que eu quero demonstrar também é que essa ideia de que Mao o brasileiro Tse Tung nunca é uma foi socialista, né? Nunca aplicou o socialismo na China. Também? Será que é isso que ele ia dizer? fraude, é pacífico, é pilantra, é malandro, é golpista, é E que dá um conformado. jeitinho pra tudo? Dessa coisa do jeito, mas é pior que isso. Eu até conversei sobre isso com a galera da comunidade esses dias. Vocês lembram da época que se mostrava muito o filme Carlota Joaquina na escola? Não. Eu lembro. Era um filme que os professores de história costumavam passar. Quando a gente entrava na sala de aula e via aquele vídeo cassete, a gente já ficava feliz, assim. Porque sabia que a aula ia ser filme. E era geralmente Carlota Joaquina. Só que se a gente for analisar mais de perto, o Carlota Joaquina é um filme que ele traz Eu não uma sei do tese, que é, então eu não vou comentar sobre. que é uma tese muito comum entre a extrema-direita, que é de que o Brasil é uma fraude porque para cá só vieram pessoas pilantras, burras, incompetentes, malandras. Isso é uma merda mesmo, isso é uma teoria de bosta, né? Que inventaram aqui. Tem nada a ver. Tá ligado? Pode até ter criado uma cultura assim, mas, cara, se isso fosse verdade, isso não permaneceria por 500 anos, né? Isso é um fato. Fora que, cara, teve muitos outros fatores que poderiam ter mudado isso, né? E capitalismo e liberdade, né? Liberalismo em geral é algo que faz um país crescer e deixar de lado suas culturas ruins, né? Mas o Brasil, na verdade, ele sempre foi amante do estatismo, né? E isso prejudicou o Brasil em muito. Preguiçosas, e que o Brasil nunca poderia ter dado certo, porque Isso o Brasil eu posso não concordar com ele, provavelmente, né? Que essa tese aí pra mim é meio furada. Sei lá. Eu acho ela meio furada. teve os alicerces. Porque pros Estados Unidos também mandaram um monte de gente bosta, só que a galera foi lá e fez um bagulho funcionar mesmo, né? Aqui no Brasil sempre foi uma merda, tipo, mas na minha visão é porque a galera amava estatismo, né? Foi uma cultura que foram pegos pelo estatismo, né? Pelo Estado forte, não sei o que, né? Tanto que Tiradentes foi enforcado e ninguém fez porra nenhuma, né? Virou um herói. Virou mesmo. Hoje a gente paga o dobro do quinto, né? Que ele pagava. E a gente tá nem aí. Tem gente que defende mais imposto.
morais bem estabelecidos. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem a ética protestante, que conseguiram, através do esforço e do trabalho e da sua ética, construir uma grande nação. Esse discurso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. E ele está muito presente perigoso. quando a gente debate, inclusive, com Eu a acho que é própria classe errado. trabalhadora. Se vocês já conversaram com algum trabalhador acerca dos problemas da vida dele, às vezes a conversa envereda pro lado do Brasil é assim mesmo. Nossa, aqui nada funciona. Ah, você acha que isso aqui ia funcionar aqui? Se fosse aqui, a galera já tava Invariavelmente, furando né, fila. Ian? Não, agora ele meteu outra coisa em cima, né? Tipo, realmente tem muita coisa que não funciona no Brasil. Por governo, por cultura local, por falta de liberdade econômica, né? De fazer negócios, facilidade para fazer negócios, né? Muito imposto, leis trabalhistas, né? Que se fosse bom, você não via americano, você veria, né? Americanos fugindo para o Brasil, ao invés de brasileiros indo para os Estados Unidos, né? Ah, e o americano vem para o Brasil porque no Brasil as leis trabalhistas vão proteger ele, né? Não, isso não acontece, né? Mas enfim. Então você tem vários fatores que de fato impedem que muita coisa aconteça no Brasil, né? Isso nunca funcionaria no Brasil porque de fato tem uma cultura que só é fortalecida quando você só tem a polícia na rua, né? Uma pessoa não pode ter uma arma para ajudar ela, né? Esse tipo de coisa só é fortalecido, isso é um fato. Essa cultura do roubo, né? De que aquele cara é uma vítima da sociedade, então ele tem o direito de tomar aquilo de você, né? Esse tipo de coisa. Isso de fato é fortalecido. Invariavelmente acaba nisso. Você viu, por exemplo, não sei se vocês viram uma fala do Sicupira, que circulou na internet inteira, o bilionário que deu o golpe da Americanas, falando exatamente isso que o Ian tá colocando. Que no Brasil, que ele falou? Eu não vi. ele diz, isso aqui não vai virar os Estados Unidos, porque o Brasil é a terra do jeitinho, o Brasil Aí, é a ó. terra do cara acomodado, é do... Mas é isso mesmo, isso é uma cultura que tem que mudar no Brasil, ué. Isso é um fato, né? Países em que a criminalidade cresce, cara, é difícil aquele país crescer também, né? vagabundo, não nesses termos, E dos mas... bilionários fraudulentos também, né? Bom, eu nem vou dizer Inclusive. Isso, o nada pra Brasil é ele. o país dos bilionários fraudulentos, né? Quer prova maior de que essa cultura existe? Olha o Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil. É ele mesmo? Acho que é, né? Cara, ele tava envolvido no esquema das Americanas, ele tem uma graninha na Ambev, né? Que também rolou uma fraude. Mas que a galera... Não foi especificamente uma fraude, né? Porque o que eles estavam fazendo era legal, né? Mas, cara, rolou essas coisas, né? E o Ike Batista, né? Inclusive com o governo, que essa galera gosta e tal, né? Enfim, na verdade eu acho que o Ian Neves ele não curte o PT, né? O patê. Mas, enfim. Ele preferia o Bolsonaro, né? Enfim. Ike Batista tava com essa galera, né? Então, você quer provar maior de que bilionário no Brasil? Na maioria das vezes que é bilionário porque comete fraude, dá jeitinho, rouba alguém? Pois é. Tal processo, é que meu advogado não me permite. Mas assim, um cara que fraudou em 50 bilhões, a maior fraude do capitalismo brasileiro, dando aula de moralismo barato para as pessoas, é inacreditável. Então esse teu ponto é super pertinente, Ian. Perdão E isso repercute. Isso repercute, a gente vê... Porque o bolsonarismo trouxe uma figura muito interessante, que é o patriota que odeia o próprio país. O cara usa a bandeira do Brasil, usa verde e amarelo, canta o hino da bandeira, reza pro pneu, mas odeia o Brasil. E odeia o brasileiro. E o que eu quero trazer muito é que isso é mentira. Então eu quero jogar luz acerca dos eventos da história do Brasil, da perspectiva da classe trabalhadora, da perspectiva da resistência, da perspectiva da cultura, da perspectiva da força, porque nós somos um povo forte. O brasileiro é um povo forte, é um povo capaz, e principalmente, uma das coisas que é mais... O brasileiro é um povo forte, é um povo capaz. Só que, ao mesmo tempo, o brasileiro tem uma cultura ruim. Isso é um fato. Uma cultura ruim, eu me refiro à cultura do roubo, tá? A cultura de que o bandido é uma vítima da sociedade. Cara, eu tenho um brother de Angola, tá? Angola.
E, cara, ele falou pra gente assim. Ele estuda comigo na faculdade, cara. Cara, lá eu nunca vi tratarem bandido tão bem igual vocês tratam no Brasil, cara. Juro por Deus, nunca vi. Eu venho lá da África, cara. Eu nunca vi. Lá eles não tratam bandido igual vocês tratam aqui tão bem. Trágico disso tudo. Entendeu? E trata bem, eu quero dizer assim. Trata bem soltando em audiência de custódia, réu primário, não sei o que mais. Né? Esse tipo de coisa, cara. Fundação Casa, tudo isso, cara. Entendeu? Penas extremamente baixas, né, para crimes. É que o Brasil fez. Se você matar alguém, capaz que em menos de 10 anos tu saia da cadeia. Se bobear em menos de 5, se for ré primário. Entendeu? Então, cara, o Brasil é isso. Me diz que isso não é uma cultura ruim, né? Ou pelo menos é um Estado governando muito mal, né? Porque talvez essa cultura ruim, ela seja fruto, né? E aí talvez seja eu que esteja invertendo a lei da causalidade aqui, né? Talvez isso seja... É que eu não tenho uma análise aprofundada disso, tá? De fato aqui eu não sei lhe dizer especificamente sobre isso. Né? Porque esse daqui é um vídeo de improviso, né? Eu não vi esse vídeo dele antes. Eu tô refutando com base no que eu tô vendo agora, com base no que eu sei, né? Então eu não tenho uma pesquisa detalhada sobre isso, né? Mas eu não sei dizer pra você se a cultura do Brasil de tratar bem bandido veio em decorrência, né, do governo fazer coisas que tratam bem bandidos, né, ou seja, amolecer essas leis, né, ao passo que essa cultura, ou então, né, essa cultura foi criada, então o governo amoleceu essas leis. Eu não sei dizer qual que foi o processo aqui, tá? Qual que foi a causa, qual que foi a consequência. Não sei dizer isso pra vocês, tá? Não fiz essa pesquisa, mas fato é que uma das duas rolou e as duas são muito ruins, né? Fez um trabalho muito bem sucedido de tolher a autoestima negra. Muito bem sucedido, sabe? Então, eu tento trazer esses eventos para conseguir jogar um pouco de luz, porque, por exemplo, um dos meus vídeos mais assistidos e que recebeu mais feedback positivo foi sobre a Revolução do Haiti. Justamente porque as Não pessoas... sei como ocorreu, então não posso falar, mas revolução pra mim já é um nome bem zoadinho. Né? E uma revolução violenta, né? Naturalmente quem ganha é o mais louco, né? Porque é o que tá mais disposto a matar. E o que tá mais disposto a matar provavelmente ganha, né? Os mais loucos normalmente ganham, né? E tomam o poder. Né? Se você tem um grupo guerreando contra outro grupo, né? Beleza, um matou o outro. Só que do grupo que ganhou aquela revolução, quem que vai governar? O mais louco, porque ele tá disposto a matar qualquer um para poder liderar. Ele tá disposto a fazer qualquer coisa para poder liderar, né? Então, naturalmente, esse cara vai ascender ao poder e vai ser um ditador gigantão, né? Então, revoluções em geral violentas, né, são ruins. que viveram num país escravocrata que nem o Brasil, viram que no mesmo continente... Vários países do mundo tiveram escravos. Não é argumento você dizer que porque um país teve escravos, ele é um país de merda. Isso não, para negros, né? Isso não é argumento, né? Porque praticamente todos os países do mundo desenvolvido hoje tiveram e, cara, tem países que tratam muito melhor o negro do que nós e países que tratam muito pior, né? A gente não é o pior país do mundo tratando o negro, mas a gente também não é o melhor, podia melhorar, né? Mas enfim. Aconteceu uma revolução Então isso não é um argumento, né? feita pelas mãos dos próprios escravizados. E que isso foi possível. E que a gente não conhece essas histórias por projeto. Gostaria de conhecer a Revolução do Haiti. Me parece interessante entender. Né? Não que eu concorde, mas gostaria de entender como ela ocorreu. Para tolher a autoestima da classe trabalhadora, que no Brasil é majoritariamente negra. O Haiti não me parece um país rico, né? Que eu saiba, o Haiti não é um país rico, nem um país desenvolvido, né? A gente não tome essa consciência, para que a gente continue acreditando no sucupira aí que é um fraudulento e que fala esse discurso e cai como uma luva porque as pessoas acreditam nisso. Isso vem de muito atrás. Refútil, né? Refútil. Eu não vi o discurso dele, mas se foi isso que você falou até agora, tá? Beleza.
falei por cima de você o que eu sabia. O que eu não sabia, como por exemplo a Revolução do Haiti, eu falei, beleza, né? Eu não acredito em revolução violenta. Todas as que já ocorreram na história, a grande maioria delas foi uma merda, né? Só prejudicou, só teve efeitos ruins. Mas, né? Enfim. Se foi isso que você falou até agora, beleza. Refutamos aqui. Se não foi, tá tudo certo. E aí, eu gosto de usar o exemplo da Carlota Joaquina, porque é uma coisa que muita gente... Aí eu tenho que ver o vídeo, mas refute-o, né? Se você não refutou até agora, refute-o. Eu vou ver um vídeo seu refutando qualquer coisa. A gente viu na escola e acha que é só um filme engraçado, mas eu acho que ele tem uma tese muito perigosa. Se a gente observa também esses livros de sensacionalismo histórico, como, enfim, esses best-sellers de história que não são feitos por historiadores e que são feitos por pessoas de extrema-direita, etc., muitos deles trazem Como o Arquipélago Gulag, essa mesma tese de que com o 1984. Brasil nunca teria dado certo por uma questão moral. Na verdade, o livro de história seria Arquipélago Gulag, perdão. 1984, não tem, né? Muito erro. O Brasil nunca teria dado certo porque pra cá vieram, porque os indígenas eram preguiçosos, porque os escravizados eram preguiçosos, incompetentes e selvagens, porque os portugueses que vieram pra cá eram... Tem uma frase da Ayn Rand, né, que os escravos, né, do Francisco Tancoria, né, de que na verdade a gente ficou muito tempo sem produzir, sem criar novos métodos de produção, justamente por causa da escravidão, né, porque escravo, imagina um escravo tendo uma ideia de um processo de produção novo, né. Se ele, primeiro, que ele não teria isso, porque ele não tem incentivos para ter, né? Porque, cara, o cara é escravo. Né? Segundo, que se ele tivesse, o patrão ia falar, seu negro fedido, ia dar uma chicotada nele, ou ia condenar ele a ter várias chicotadas e não ia deixar ele pensar, né? Não ia deixar ele aprimorar esse processo produtivo. Então você está limitado a brancos que não produzem terem uma nova ideia de processo produtivo, né? Complicado. Isso não existiria, né? Principalmente porque o cara não tinha o cara podia botar os pés pra cima enquanto alguém produzia pra ele, porque ele não era obrigado a pagar esse cara, né? Então ele ficava com todo o lucro. Olha que idiotice, né? Porra. E aí, cara, a gente ficou muito tempo sem desenvolver novas técnicas de produção, né? Por causa da escravidão. Piores dos portugueses. Então eu tento trazer muito disso no meu conteúdo para combater essa história e também para fazer uma história voltada para a classe trabalhadora e não uma história dos grandes homens, grandes feitos, grandes acontecimentos políticos. É isso, senhores. No vídeo de hoje foi isso, certo? Batemos um pouco no narigudo, né? E foi isso, senhores. Um abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça de ver todas as minhas redes sociais, meu curso e aí a Assistance, beleza? Tamo junto.